Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais uma live, hoje com Marcelo Buarque, treinador de futebol. Vamos falar muito aí de futebol, pandemia, carreira dele. Juliana já entrou aí. Oi, Ju. Te vi hoje lá, Ju, lá no negócio. Tava saindo, você tava chegando. Eu te vi lá no Plasma. Ah, bom, não vi. Então tá beleza. Vamos chamar o Marcelo. Marcelo já tá aqui entre nós. Fala, Gustavo. Beleza, Marcelo? Tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo tranquilo. Pessoal, se tiver com algum problema, avisa a gente aí. Não, tá tranquilo, tranquilo, meu amigo. Pô, bom falar contigo, cara. Pois é, né? Quem não sabe, só somos primos, né? Além de tudo, somos família. É verdade, verdade. E a É gente isso, quase você é não meu se fala. padrinho. E a gente quase não se fala, cara. Pois é, cara. Eu até tava brincando. Eu falo mais que seu irmão inventa as histórias que joga futebol e que não sei o É, que. Eu tenho que desmentir. todo cara mentiroso tem mais ibope, né? Pois é, né? Ele não joga nada. Pois é, então eu tenho que desmentir ele lá, enfim. Então É, eu acabo falando é mais bom, com senão ele. acaba virando verdade. Pois é, né? E aí, tudo tranquilo, cara? Tudo bem, cara. Passando essa doideira aí que nós estamos vivendo aí, o mundo todo, né, cara? Então, mas a gente tem que se reinventar todo dia, ir com calma, não adianta desespero. São várias informações, né, que a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, principalmente aqui no Brasil, que é complicado demais. Mas a gente tem que observar, fazer a nossa análise, a verdade é essa mesmo, sem ter um conhecimento profundo da causa. E que eu falo sempre o seguinte, cara, nesse momento, eu falo muito para as pessoas que é a resiliência, né, cara? A resiliência nos apresenta situações adversas, situações novas. Nós temos que ter resiliência para resolvermos. E só com calma, com tranquilidade, a gente consegue sair de qualquer situação, né? De crise, o que quer que seja. Essa é a ideia que a gente tem que ter nesse momento agora, ter equilíbrio para ficar bem, mesmo o momento sendo muito ruim. Mas nós não podemos ficar de bobeira, como um amigo meu me falou. Nós temos que ser pacientes para não virarmos pacientes. Eu guardei essa frase e realmente é verdade, né, cara? Então, temos que ficar na nossa casa, que a gente sabe hoje, uma coisa é certa. Você ficando guardado dentro do seu ambiente, da sua casa, sem contato, o vírus não vai entrar, você não vai pegar. Isso é certeza. Fora isso, o que se fala é muita coisa, né, Gustavo? A gente vê os lugares, e aqui no Brasil as pessoas são muito aceleradas, são muitos outros interesses, e as pessoas acabam se misturando as coisas, entendeu? E a gente acaba ficando sem saber o que é realmente realidade, o que é fake, né? Que é moda hoje fake, né? Então, a gente vê um momento desse, de crise mundial, de todo mundo assustado. As pessoas têm a capacidade de criar notícias fake, onde a gente só tinha que ter notícias boas, né? Melhorando. Eu falo muito nos meus grupos hoje. Vem com o negócio de que morreu. A gente sabe de tudo isso. Então, vamos tentar trazer coisas boas, coisas melhores, fazer uma piada, fazer uma brincadeira. Como você falou do meu irmão, do Fernando, que joga pra caramba, que a gente sabe que é mentira. Pra gente rir, entendeu, cara? É o momento de ele estar feliz, apesar de toda a dificuldade, para que todos nós possamos sair melhor. Eu não digo que a gente vá sair por tudo pelo lado financeiro, né? Mas que a gente possa sair mais forte. Isso aí eu acho que a gente consegue, tendo essa resiliência, essa paciência para a gente viver melhor. É verdade. A minha mãe já tá aí, já mandou um oi, falou que ia ser a primeira a entrar, não foi. Tá atrasado, Tá vendo? Beto. Tá atrasado. Pois é. Ela não sabe o caminho de casa, né? Que nem lá quando era lá em Niterói, ela não sabe entrar. Mas você falou um negócio muito legal, cara. Tem algumas frases, né, que acabam marcando. Eu, por exemplo, eu tenho uma que eu levo para minha carreira de jornalista, que é do Mauro Betti. A gente já vai voltar a falar sobre a pandemia aí. Quero saber a sua opinião sobre a volta do futebol e tal. Vai ser um bate-papo muito legal. A gente vai ficar bastante tempo aqui conversando. Tomara. Mas o Mauro diz uma coisa que eu levo como modelo para mim, por exemplo, como jornalista, que você pode e deve torcer. O que você não pode é distorcer os fatos. Né? Então, é uma frase que ele me falou
cara, eu levo como modelo. Então, assim, eu não escondo de ninguém que torço. A pessoa física torce pelo Flamengo, mas na hora que o jornalista está trabalhando, a gente é completamente isento, né, cara? A gente... Ô Gustavo, a sua posição ainda talvez seja pior que a minha, que você é um jornalista. Você tem que falar de todos os assuntos de uma maneira, né, bem íntegra ali, sem se envolver emocionalmente. E eu, né, por ter uma vida, eu devo muito a minha carreira ao Flamengo. Foram 22 anos dentro daquela casa, onde eu entrei lá com 12 anos de idade, me formei como pessoa, lógico que tem a nossa família e tal, mas como profissional, um homem do futebol e tal, foi ali dentro. Entendeu, cara? Então as pessoas se assustam por toda essa dívida pessoal que eu tenho ao Flamengo, né, cara, de vida, de construção de vida, quando às vezes eu falo mal do Flamengo. É a minha observação. Eu não posso deixar que isso mude a minha informação, né? Porque a gente tem que separar, né, essa parte, ainda mais eu como treinador, né? Se eu botar emoção, imagina você num estádio ali, o maior número de pessoas chamando de burro. Se eu ficar irmão, eu vou virar para arquibancada, vou largar o trabalho e começar a xingar todo mundo. Então, isso nos leva, a nossa profissão leva muito a isso. Você ter um equilíbrio, você ter paciência, ter a resiliência, né? Que eu uso muito isso com as pessoas, apesar de ser uma palavra nova, né? É muito usado. E é realmente isso. As pessoas precisam ter um pouco mais de resiliência para quê? Até para se preocupar com quem está ao seu lado. Eu vejo muitas pessoas hoje se preocupando só com... Eu estou bem, dane-se. Dane-se, se dane. Eu estou bem, que se dane. Eu acho que não é assim. Você está bem, ótimo, mas se as pessoas ao seu redor estiverem bem também, você vai ter uma possibilidade de ter uma vida, um panorama ao seu redor muito melhor. Sem dúvida. A Luciana entrou aí, a Luciana tá acompanhando aí a gente desde da live que eu fiz com a Dara do handball. A gente vai ganhando novos seguidores, né, novos amigos aí. E, enfim, seja bem-vinda aí, Luciana. A gente vai tentar responder a todo mundo, não garantimos responder a todos, não somos mal educados, mas é que é muita gente e às vezes passa e tal. Mas, para a gente finalizar essa parte de pandemia aí, tem uma coisa, outra frase também que me marcou muito, Marcelo, foi o seguinte: as pessoas, principalmente no Brasil, só vão começar a ligar, né, a ver a seriedade da coisa quando os números, quando as estatísticas passarem a ser rostos conhecidos, né? E eu tive um caso muito assim na família da minha esposa, né? Uma irmã dela agora está com Covid, enfim, a mãe dela está com câncer e não podia, e ela sentou do lado lá da mãe, né? Enfim. Sim. Então tá todo mundo fazendo teste. Então, acho que infelizmente, as pessoas no Brasil foi o que você falou, só acabam ligando para o resto quando acontece com alguém próximo. Acho que nunca vai acontecer com você, né? E quando acontece, as pessoas, negócio fica não, nós nos achamos super-homens, né? Ali, comigo não vai acontecer. E a coisa está bem próxima, né, Gustavo? A coisa está bem próxima da gente. E nós não podemos, é o que eu falei, tá morrendo lá, que se dane. Não. Se eu evitar que lá morra, vamos dizer hoje que essa pessoa lá longe pegue, vai ficar mais longe de mim. Então, eu querendo o bem desse próximo, vai estar chegando bem perto de mim, entendeu? Então, as pessoas têm que pensar mais no todo, né? Eu vejo muito isso. Às vezes, aqui uma coisa básica, estacionamento de carro, cara. Às vezes o cara que chega para um carro, você sabe o Rio de Janeiro como é difícil você ter uma vaga, o cara para numa vaga que tem duas, ele ocupa as duas. E o cara não se preocupa em arrumar o carro direitinho para deixar um espaço para o outro passar. Eles não pensam no próximo, a pessoa cada vez pensa mais em si. E por isso nós estamos vivendo essa maluquice que é o mundo que está hoje, né? Ainda mais com mídia social, com rede social, que eu posto qualquer coisa aqui, envio, pronto, está no mundo, todo mundo sabe, e pode ser uma grande mentira. Então eu acho que as pessoas têm que ter mais cuidado, né? Mas tem sempre o mal, né? Mas nós estamos aqui para fazer o bem. E o bem vai vencer o mal, isso é fato. Eu não penso diferente. Pode ser o que for, o bem vai sempre vencer. Não, é isso, a gente tem que sempre acreditar nisso. E já aproveitando esse gancho aí da pandemia, né, foi que até brinquei com você hoje, né, eu tenho feito um roteiro, né, para os outros entrevistados das lives, mas com você a gente acompanha a carreira, então a gente vamos bater papo, o que for surgindo, a gente vai falando. Qual a sua opinião, cara, sobre a volta do futebol, Rio de Janeiro tentando voltar, né, o Fluminense, inclusive surgiu essa notícia que o presidente do Fluminense saiu, né, do grupo do WhatsApp dos presidentes dos clubes com a federação. Você que trabalha nisso, qual é a sua opinião? É o momento de voltar? Não é?
Gustavo, Marcelo, olha só, hoje eu sou um treinador que estou desempregado, né? Então, para mim, eu estou numa situação muito cômoda para falar. Por quê? Qual é o meu maior interesse? Que o mercado volte, que o futebol volte, que eu tenho possibilidade de alguém me chamar para trabalhar. Ponto. Essa é a realidade. Eu sou contra a volta. Ah, você é contra a volta do futebol? Não, não sou contra a volta do futebol. Eu acho que a gente tem que saber o país, tudo que a gente começou no início da live, o país que nós estamos, as notícias não são as verdadeiras, não são as reais, né? Países com muito mais fidelidade às notícias, muito mais sérios, muito mais organizados que o nosso, demoraram a voltar, estão voltando com uma série de protocolos, com uma série de coisas. E aqui se fala como assim, fez o protocolo, vamos lá, toca a bola e vamos para frente. Eu acho que não é assim, eu acho que não é o momento. Aqui no Rio de Janeiro, as mortes estão crescendo, estão aumentando, e as pessoas estão falando, não é jogar futebol, é óbvio. Eu sou do futebol, Gustavo, eu quero jogo de futebol de segunda a segunda. Né? Só que, infelizmente, o meu pensamento é que eu acho que a gente ainda corre um risco muito grande de contaminação. Por quê? O Flamengo, hoje, Vasco, Fluminense, Botafogo, ele sabe pelo seu poder econômico, pode pegar toda a sua equipe, colocar dentro de um hotel, testar todos eles, está tudo ok, deixa lá dentro, a gente fica numa casa fechadinha, treinando, tal. O jogador do Bangu, do Madureira, que são clubes que eu trabalho, que é muito a minha área, o que acontece? Esses jogadores, a maioria, vai para o treino e volta de transporte coletivo. Já tem um contato muito grande, ou no metrô, ou no trem, ou no ônibus. É a realidade. Né? Ah, tá. O que os clubes pequenos tanto discutem? Nós não temos dinheiro. Ok, então o que vai acontecer? Não, pega todo mundo e bota dentro do hotel. Olha o gasto desses. Eles têm dinheiro para isso? Eles estão tendo dificuldade de pagar o salário dos jogadores. Então, está todo mundo falando isso, do time pequeno. Os atletas estão sem salário, as comissões técnicas estão mandando embora. Então, não sei. Aí esse clube vai pegar, vai testar, vai botar os caras, aí vai pagar um hotel com alimentação, com estadia, com tudo para esses atletas. Olha o gasto. Então, cara, olha só, eu penso o seguinte, aí tem que pesar o protocolo. Esse protocolo é bom? Ele é viável financeiramente, porque, de repente, o protocolo ele vai sair mais caro do que o que eu pago normalmente com o futebol andando de uma forma normal. Então, as pessoas simplesmente jogam, tem que voltar ao futebol. Óbvio, eu quero que volte o futebol para eu ter possibilidade de estar trabalhando. Só que eu acho que ainda não é o momento. Aí você vai jogar, começa, por tudo que a gente já falou de que é o nosso país, aí amanhã um jogador do Flamengo joga outro, contamina um, o que faz? Para tudo, não é isso? Não, só esse contaminou, saiu os outros, eu não sei quando isso vai aparecer, essa doença vai aparecer. Então, Gustavo, eu sou totalmente a favor da volta do futebol, mas não no momento que nós estamos, temos que esperar um pouco mais, é complicado, financeiramente os clubes vão agonizar, clubes vão acabar, tem clubes que vão acabar, porque não tem como suportar isso. Mas, cara, é uma realidade nova. A gente tem que se adequar a isso. Fazer o quê? É triste? É triste. Mas quem esperava isso? Ninguém esperava. É triste para você, é triste para mim. Meu filho está aqui. Estão dizendo que a escola talvez volte em agosto. Eu não vou mandar meu filho para a escola. Não vou mandar, Gustavo. Eu não tenho certeza de nada. A verdade é essa. Eu acho que a gente só vai ter alguma certeza maior quando tiver uma vacina para evitar a doença e um remédio que ajude na cura dessa doença. Enquanto isso não tiver, cara, a gente vai ficar nisso, protocolo para isso, protocolo para aquilo, e a gente, na realidade, a gente não tem a verdade da coisa, entendeu? Então é muito risco. Nós estamos falando do risco, Gustavo. Você pegar essa doença, você vai ficar internado 3 meses no hospital, num CTI, e só depois você sai. Talvez é um preço que eu queira pagar. Não, você pode pegar essa doença, entrar no hospital e não voltar. Você sair de lá morto, vem a falecer. Não é brincadeira, cara. É uma coisa muito grave, muito séria. Então, eu prefiro, né, recuar e esperar. Ter mais calma, esperar a coisa, estar numa situação melhor, para que a gente possa voltar com segurança. É o que eu penso. Não, isso eu também acho. No Brasil é muito cedo ainda para voltar, não tem a menor condição, até por todas essas questões que você falou, financeiras, né? Talvez se, eu não sei, se, por exemplo, a Federação do Rio, que cobra, a gente sabe que cobra um preço absurdo dos clubes, né? E tal, se ela bancasse esse confinamento para os clubes que não têm condição, talvez pudesse se pensar em alguma coisa, mas acho que
realmente é muito cedo. Acho que só lá para agosto, setembro, e olhe lá se conseguir. Né? Gustavo, eu acho o seguinte, as pessoas estão pensando na volta. Eu primeiro acho que você tem que pensar em como voltar. Uhum. Como voltar? Eu não posso estar pensando lá na frente se eu não sei aqui atrás. Como voltar? Como é que a gente vai fazer? Eu não vejo as pessoas falarem, vai voltar, volta a treinar. Olha só, o esporte, ele precisa, você é professor de educação física, sabe muito bem, precisa de uma preparação antes, uma pré-temporada. Os caras estão querendo fazer uma pré-temporada pequena aí de 10 dias, que é o que eu estou escutando. 10, 15 dias, para os caras jogarem mais do que eles jogam normalmente. Teria jogo quase de 3 em 3 dias. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui do Flamengo. Aí está arriscado. Gabigol machucar, Bruno Henrique, enfim. As grandes estrelas se machucarem e ficarem fora dessa coisa. Entendeu, cara? Então, eu acho que é muito complicado. Então, tem que ter uma preparação. Quando vai começar, entender que o ano de 2020 tem que ser adaptado para todos. Todos vão perder. Todos vão perder. E tem que entender que essa perda, o que eu posso fazer para minimizar? Perder, eu sei que eu já perdi. Agora, o que eu posso fazer para minimizar isso? Então, isso que as pessoas têm que pensar. E, a partir daí, se sentar para as pessoas verem um bem comum, não é o meu, aquilo que eu falei no início. Tá bom para mim, que se dane o resto. Não, tem que estar bom para todo mundo, dentro das perdas que todos vão ter. É isso. Aqui nos Estados Unidos, para quem não sabe, eu estou morando em Orlando, né? Só para a gente dar um exemplo de um país mais avançado do que o Brasil, né? A gente sabe que aqui é o primeiro mundo. Aqui, por exemplo, a gente teve essa notícia essa semana que a NBA vai voltar, inclusive vai voltar aqui em Orlando, né? Todos os times vão jogar no complexo esportivo aqui da Disney. A Major League Soccer vai voltar aqui em Orlando também. Todos os times vêm para cá. Vai ser tipo uma Copa do Mundo, né? Vai ser um torneio, não vai ser a temporada, né, normal. Então, assim, a Flórida por toda, né, pelo calor, e foi outra coisa que dificulta muito aí no Brasil também, pelo que dizem, né? Eu não sei se é verdade ou não, porque eu não sou cientista, mas estamos no inverno, está frio, então, né, o bichinho aí, o vírus se propaga mais facilmente. Aqui nós estamos chegando, é um calor dos infernos aqui no verão. Então, assim, as coisas estão vindo aqui, mas, claro, tudo com 50% de ocupação. Enfim, aqui a coisa é mais séria aqui, né? Aqui houve o toque de recolher e aqui a gente não saiu de casa, a gente só saía para ir no mercado e é isso, entendeu? Não tinha... Gustavo, nós, graças a Deus, nós somos uma classe privilegiada, que nós podemos, no momento desse, estar nas nossas casas. Eu entendo que tem pessoas agonizando aí, os autônomos, né? As pessoas... Nós somos uma classe privilegiada que podemos ficar em casa. Eu acho isso, cara. Quem pode ficar em casa, que fique. Quem não pode, tem que dar um jeito, alguma forma, mais se proteger mais. Eu vejo aqui no Rio muita gente andando na rua sem máscara. As pessoas estão brincando. E o que eu falo é isso, cara. Se você sair sem máscara, se você vai só se contaminar, o problema é seu. Apesar de achar que você está errado, o problema é seu. Agora, a partir do momento que você sai sem máscara, você entra no elevador do seu prédio, você pode contaminar um prédio inteiro, isso é uma total irresponsabilidade, cara. Então, esse é meu pensamento das coisas, como as pessoas têm que andar. É o que você falou, nos Estados Unidos, os caras estão pensando em quê? Pelo menos foi o que eu olhei aqui. Vão testar todo mundo, fechar todo mundo dentro de um complexo, que ninguém entra, ninguém sai. Ali não tem ninguém contaminado. Vamos jogar. Acabou ali, volta para o seu hotel, volta para a quadra, volta para o treino, ninguém sai dali. Você não tem como fazer isso aqui, vamos dizer, no Campeonato Carioca. Você vai pegar os times pequenos, 12 clubes, uma faixa de 60 pessoas em cada clube, não tem nem lugar para isso. Não tem nem lugar para isso. Então, cara, é o que você falou, é outra mentalidade, é outra cabeça, tem uma outra estrutura, entendeu? Então, acho que aqui a gente tem que ter mais calma. Mais calma. Mas aqui, como eu falei, eu ouvi essa semana, eu vim ouvindo que em São Paulo os clubes fizeram um acordo que todos voltariam junto. Eu vi anteontem que parece que o Bragantino já voltou. Então, meu amigo, que acordo? Não tem acordo no Brasil. O acordo no Brasil é o seguinte, tá fechado, tá fechado. Opa, isso aqui ficou bom para mim, ó. Desculpe, mas o acordo foi mais ou menos, eu tô saindo para cá. Aí, meu amigo, não tem como levar a sério. A verdade é essa. É verdade. Saiu notícia do Bragantino, até a Federação Paulista está pensando em multar o Bragantino por ter voltado antes, enfim. É Brasil, né? É a piada pronta, né? Que infelizmente é a piada pronta. Perfeito. Não tem jeito.
Mas vamos falar de futebol, a gente já falou bastante aqui, vamos Bora, começar a vambora. falar de futebol, que a galera já está aqui em cócegas querendo falar de futebol. Queria que você falasse um pouquinho, Marcelo, da tua carreira como jogador, como ex-atleta, né? Vamos pegar, já que a gente tem tempo, vamos Sim. falar aí da toda a sua carreira como jogador, né, no juvenil do Flamengo, nas divisões de base do Flamengo. Depois, se eu não me engano, se eu estiver enganado, você perdoa, eu já estou ficando velho, o alemão já está atacando. Mas aí você vai pro Fluminense, Cascavel, não é isso? Perfeito, perfeito, isso aí. É Bom, isso. Então Gustavo, o fala um que pouquinho aí acontece? da tua carreira. É, a gente começa com aquele negócio de futebol de rua, que antigamente tinha e tal, 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 tal. As pessoas falavam, pô, você joga bem, não sei o que e tal. Eu jogava um pouquinho de futsal, de clube de bairro, normal, sem nenhuma ingerência maior, que era uma coisa mais lúdica e tal, mas estava ali no futsal, eu gostava. E com 12 anos de idade, até onde também teu pai, seu avô jogava junto com meu pai lá na Rio Petrópolis, no Silvestre. A gente jogava pelada. E numa dessas peladas, eu estava jogando, eu tinha 12 anos, no meio do pessoal mais velho, estava o seu Dejaí, que era o treinador do infantil do Flamengo na época, não tinha o mirim, infantil era 13, 14, 12. E aí ele me convidou para ir para o Flamengo para entrar no grupo lá do futebol e tal, tal, tal. Aí eu fui. O que acontece? Chego lá, pô, jogava pelada segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo no meio da rua. Chego lá, corro na praia na segunda, faço físico na terça, pego na bola um pouquinho na quarta, corro na quinta, corro na sexta. Só fiz pouco eu pegava na bola. Não tinha quase treino com bola. Eu falei, meu amigo, isso aqui para mim não der. Eu quero jogar pelada, eu quero pegar na bola. Fiquei lá 2 semanas, achei aquilo horroroso e não tinha noção do que era, né? De um time de pelada, de um clube de bairro de futsal, que você está sempre treinando, era treinos coletivos, né? Sempre com bola. E falei, não vou voltar mais para lá, não. Enfim, larguei o Flamengo, voltei para minhas peladas, fiquei em casa e tal, tal, tal. Quando virou o ano, o seu Dejaí veio de novo e me convidou, como se eu fosse um grande craque, né? Não, Marcelo, papapá, papapá. E aí, Gustavo, eu comecei a ter noção do que era, né? Aí você começa a pegar gosto, você entende que você tem que fazer a parte física, a parte técnica, enfim. E aí eu comecei com 12 para 13 anos. Aí fui no Flamengo infantil, juvenil, cheguei no júnior do Flamengo. Meu primeiro ano de júnior do Flamengo, não estava tendo tanta oportunidade e surgiu um convite para eu ir para o Fluminense. Então eu falei, estou aqui, tinha gente, você naquela época conseguia fácil a liberação e tal, conversei com as pessoas, não estava sendo aproveitado, já fazendo a minha faculdade de Educação Física, que você sabe muito bem, meus pais podem jogar bola, pode fazer o que você quiser, só que você não vai parar de estudar nunca. Se repetir de ano, encerrou o futebol. Então a gente sempre teve que levar ali uma coisa e outra. E aí fui para o Fluminense. Primeiro ano do Fluminense de juniores e tal. No último ano de júnior, eu recebi uma proposta para ir jogar no Cascavel, no time profissional do Cascavel. Ainda tinha um ano de júnior. Fiz o meu primeiro contrato com o Fluminense para ser emprestado para o Cascavel. E fui. Fiquei 6 meses lá e já vinha com uma... Eu sentia muita dor nos adutores e tal, já tinha muito e tal. Chegou um momento, Gustavo, que eu não conseguia, com o frio do Cascavel e tal, tal, tal. Depois de quase um ano e pouco, eu não conseguia mais jogar. Eu sentia muitas dores e comecei a tratar aquilo como uma distensão de adutor e tal, tal. Mas, para resumir essa parte da contusão, eu voltei ao Fluminense. Voltei depois de um tempão no Cascavel, voltei ao Fluminense e tal. Falei lá com os caras do Cascavel, falei, cara, eu não tenho mais condição, não consigo jogar. Vocês estão achando que eu estou aqui roubando, e não era nem muito dinheiro, mas eu não tenho condição, preciso senhor, eu não consigo. O presidente foi muito legal comigo. Não, Marcelo, eu tenho um contrato com você, volte para o Rio, para o Fluminense, e nós vamos cumprir o seu contrato. Beleza. Vim para o Fluminense, fiz todo. Na época era uma. Não era ressonância, era uma tomografia, um monte de fotinho e tal. Doutor Riso, lembro disso como se fosse hoje. Cheguei nele, que ele era o médico do profissional. Eu estava, como eu tinha contrato, eu fui tratado por ele. Fez a tomografia e falou: você tem uma lesão, uma sífise pubiana, uma lesão na sífise pubiana, lesão no pubis. E aí? Era uma coisa muito nova, estou falando de 1983, 84. Marcelo, você tem 2 coisas. Uma cirurgia, que é uma raspagem, mas é uma coisa muito nova. A gente ainda não tem muitos dados sobre isso. Ou um tratamento com infiltração, papapá, você vai levar mais tempo. Eu falei, doutor, eu não vou fazer uma cirurgia por uma coisa que o senhor está falando que a gente ainda não tem uma... Claro, eu vou fazer um tratamento convencional e ver. E nisso, Gustavo, eu levei quase 1 ano e meio. Tratando. E aí, cara, fazendo minha universidade e tal, fiquei bom.
Meu contrato com o Fluminense, óbvio, se encerrou. Na época que eu voltei, tinha alguma coisa para ser emprestado para cá. Emprestado, eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou sair para lugar nenhum, vou terminar meus estudos e parei com o futebol. Encerrei minha carreira, né? E aí, cara, fazendo faculdade, quando chegou um momento, eu fui... O Dejaí, que foi o cara que me iniciou lá atrás, era o treinador do São Cristóvão, do lado da minha casa. Falei, vou lá pedir a ele uma possibilidade de estágio na parte de fora do campo. Só que o nível do São Cristóvão dos atletas eram tão bons que ele chegou e falou para mim, Marcelo, você não quer jogar, não? Eu falei, pô, eu quero jogar e tal. Não, eu tava, na época eu fazia faculdade, estava inteiro ainda e tal. Não, você joga aqui, mas enfim. Ainda joguei 6 meses no São Cristóvão. Eu era estagiário da parte de treinador, preparação física e jogava. E chegou um momento que eu falei assim, cara, não dá para jogar e fazer, eu não jogo mais, para com isso, e segui a minha carreira para o outro lado. Me formei, já estava me formando, e segui a minha carreira como preparador físico, treinador, auxiliar técnico, entendeu, Gustavo? E aí eu segui para o lado de fora do campo, né? Que aí foi aquilo que eu te falei, foram 22 anos de Flamengo, 6 anos de seleção brasileira, vários times de seleção da Guatemala, vários outros times menores, outros times maiores aqui no Brasil, trabalhando, né, Gustavo? Buscando um lugar aí para a gente poder se encontrar, né? Que treinador não tem... Treinador, como fala o professor Sebastião Lazzaroni, treinador é um barquinho à vela que, de acordo com o vento, ele te leva para um lado ou para o outro. E é realmente isso. E a gente fica aí esperando as propostas, momentos bons, momentos ruins, e a gente segue a nossa carreira, cara. É por aí. Não, legal. O São Cristóvão, eu confesso que eu não lembrava, tá vendo? Ia dar esse furo aí. Rápido, o resto... Foi muito rápido, porque foi mais meio que uma passagem. Eu fui lá como... eu não era mais jogador. Entendeu? Eu jogava na faculdade e tal, mas eu fui lá para pedir um estágio, consegui, depois, quando ele viu, ele falou, pô, Marcelo, você joga nesse time. E aí eu fazia as duas coisas, entendeu? Fiz um contrato de jogador, ganhava um salário mínimo, entendeu? Mas aí desistiu. Eu falei, não dá para fazer as duas coisas, eu não vou jogar mais no Flamengo, no São Paulo, não vou ficar aqui, eu prefiro começar já o outro lado do campo, entendeu? E aí eu saí. Não, legal. E aí você já começa você faz no São Cristóvão, e aí depois você já vai pro Flamengo na base. Como é que é essa sua história já do... Eu trabalhei no São Cristóvão, aí fiz tudo. Fui treinador de juvenil, treinador de júnior. Foi uma escola ali, com 100 bola, fazendo estaca com cabo de vassoura, com lata de Tem material sem estrutura, né? Meu amigo, fantástico. Um aprendizado fantástico. Dali eu tive um convite através do Fernando Soares, que era muito amigo do Zé Paulo, seu tio. Sim. Zé Paulo lutava um karatê e o Fernando Soares trabalhava com carpegiani. Ele me convidou em 85, 86 para ir trabalhar no Bangu com ele, de auxiliar de preparação física. Aí fui para lá, fiquei trabalhando no Bangu um bom tempo, saí do Bangu. Do Bangu foi 86 para 87. O professor ele que tinha sido meu treinador no juvenil do Flamengo, na época, era o termo que se usava, né? Era o supervisor da base do Flamengo. Aí eu fui lá, bati na porta dele, falei, professor, é isso, contei toda a história, me formei e tal, queria uma oportunidade. Não, entra aqui como estagiário. Aí, para sorte minha, eu entrei como estagiário para fazer uma parte do Projeto Soma. Não sei se você lembra do Projeto Soma, que pegava os atletas que tinham uma ideia de ser e fazia um trabalho diferenciado. Eu entrei ali, fiquei 1 mês e meio. E aí o preparador físico do juvenil recebeu uma proposta e saiu. Ele me convidou para assumir o juvenil, o infantil do Flamengo. E ali eu comecei como preparador físico, já em 87. Fiquei de 87 a 99, do infantil, juvenil, júnior, cheguei a trabalhar no Mirim até chegar ao profissional em 98, meio de 98 até 99, quando daí eu saí do Flamengo. E aí comecei essa maluquice, Guatemala e tal. E nesses 6 anos que eu esqueci de falar, de 94 a 99, eu estive na seleção brasileira do Sub-14 até o Sub-23. Aquela seleção que perdeu a Olimpíada, do Alex, Ronaldinho, tal. A base toda foi montada pela gente lá. Essa galera a gente pegou na seleção Sub-20. Nós fizemos um campeonato na Malásia, fomos desclassificar na semifinal para a Argentina. Um mundial que nós fizemos 2 jogos de 10. Imagina no mundial você ganhar 2 jogos de 10, da Coreia e da Bélgica. Da Bélgica, isso. 10-1, se eu não me engano. Entendeu? A seleção Alex, Pedrinho, Sidney, Fabiano, Fernandão falecido, Adailton, Atirson, Elton, goleiro. Entendeu? Então era uma seleção muito boa. A gente teve dali. Eu saí, voltando esses 6 anos, saí da seleção e saí do Flamengo, quase que junto.
E aí comecei, Botafogo da Paraíba, Guatemala, e aí vários clubes do Rio, entendeu? E aí começou a minha carreira aí, meio de cigano, né? Para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, fazendo vários trabalhos aí, uns muito bons, outros não tão bons, uns ruins, e assim entendeu? Mas é assim, né, cara? Não tem jeito, né? Se tivesse feito todos bons, eu estava lá na seleção hoje, né? É isso aí. Né? Isso aí faz parte da vida. Mas aí você, deixa eu te perguntar uma coisa, você já, quando você chega no Flamengo, você já tem a sua parceria com o Toninho desde o início? Ou com o Toninho Barroso, né? Que foi quem te levou aí para a seleção, né? E tal. Isso. Ou não? Você conhece o Toninho mais à frente? Rapaz, Conhece o que eu estou dizendo? Começa a trabalhar com ele, né? sim, cara, o Tuninho a gente tem uma história de encontro, né? Quando eu chego no Flamengo em 87, o Tuninho já estava. Estava lá, se eu não me engano, o Tuninho era do juvenil ou dos juniores, eu não me lembro ao certo, mas acho que era isso. Ele era do juvenil. E eu cheguei no infantil. E aí o Tuninho trabalhando, a gente começa como todas as comissões técnicas, a interagir, tal, beleza. E aí, cara, em 88, final de 88 para 89, se eu não me engano, a data pode estar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, o Tuninho vai disputar uma Taça São Paulo com o time de júnior, que estava sem o treinador. E na preparação ele me chama, porque o juvenil, se eu não me engano, estava numa situação de campeonato, não podia, ele me chama. Então eu saí do infantil para trabalhar com ele nos juniores. Foi um período bem pequeno, só na preparação. E aí eu não viajei para São Paulo, ele foi para São Paulo, e nós tivemos o primeiro encontro ali, eu e o Tuninho. Aí o Tuninho foi, depois ele voltou para o juvenil, o pessoal que estava no juvenil foi para os juniores, eu continuei no infantil, e a vida seguiu. Só que um tempo depois, acho que um ano depois, mais ou menos, acho que nem tanto, o Tuninho foi mandado embora. Ele seguiu a vida dele para lá e eu fiquei no Flamengo. Tal. Em 90 eu fui treinador do infantil. E em 91, o Flamengo criou, através do Isaías Tinoco, ele teve a ideia de colocar só ex-atletas, pessoas com referência no Flamengo. Ele trouxe o professor Nelsinho para os juniores, professor Carlinho para o juvenil, professor Jobé para o infantil e convidou o Tita para ser o treinador do Mirim. O Nelsinho veio, o Carlinho veio, o Jobé veio e o Tita não acertou. Aí ele tentou o Leandro, que se até fez um livro com o Leandro, tal, e o Leandro também não quis. E aí o Isaías chamou o Tuninho de volta. E o Tuninho entrou no Mirim. E eu estava no infantil. Aí, com o passar do tempo, o Nelsinho saiu, o Carlinho foi para os juniores, o Jobé subiu, o Tuninho veio e a gente começou a trabalhar. Aí ficamos novamente um período curto, que logo depois eu fui para o juvenil e o Tuninho continuou no infantil. E em 94 eu estava nos juniores, o Tuninho no juvenil, e o Tuninho recebe o convite da seleção para ser o treinador da seleção sub-17. E ele me convida para ser o preparador físico dele. E aí, cara, a gente juntou na seleção, a gente trabalhava junto e no Flamengo a gente não trabalhava junto. Até que em 98 ele recebe um convite para ser o treinador do profissional do Flamengo. E aí, quando ele vai profissional, ele me convida para ser o assistente técnico dele no Flamengo. Aí ficamos ali uns 8 meses, mais ou menos, até que depois veio o Evaristo. A gente ficou como assistente do Evaristo. E depois a gente acabou, o Evaristo saiu, a gente saiu e saímos do Flamengo. E aí, a partir daí, eu passei a trabalhar muito com o Tuninho em esses vários clubes. E em 2006, a gente desfez. Ele foi para o Vasco e eu fui para o Caxias. E aí ele seguiu dele no Vasco e a gente não trabalhou mais junto. Ele ficou no Vasco. Para não dizer que não trabalhou mais junto, quando eu tive a minha suspensão no Caxias, eu convidei ele. Olha como é que a vida é engraçada. Eu convidei o Tuninho para ser meu assistente. Eu sempre tinha sido assistente dele, chamei ele para ser meu assistente, porque eu estava suspenso. E ele veio, a gente voltou a trabalhar junto no Caxias. Foi a última vez que a gente trabalhou junto, foi nessa passagem que a gente teve ali no Caxias, na Série A era a Série B do Brasileiro e Série A do Carioca. Aliás, já que você falou dessa passagem pelo Caxias, a gente vai pegando os ganchos e vai falando, enfim, a gente não vai seguir uma ordem cronológica aqui, mas teve aquele episódio, você falou da suspensão, teve aquele episódio, né? Ficou conhecido como episódio do Caicai do Caxias. Conta aí, cara, a sua versão, por favor. Eu te conheço, eu sei que você de maneira nenhuma mandaria jogador cair, enfim, eu boto minha mão no fogo por você. Mas... Gustavo, os comentários pararam de subir, não sei por quê. Você sabe por quê? Eu acho que eu bati aqui sem querer. Eu bati sem querer. Por que eu falei isso? Foi mal, gente. Não é isso não.
Por que eu falei isso? Que talvez tenha até atletas meus que estavam no Caxias na época. O que aconteceu? Vamos lá. O Caxias, a gente subiu para a primeira divisão do Rio, aí disputamos o primeiro campeonato, era um clube que você tinha ajuda da prefeitura e tal, só que aí era um ano de eleição, a coisa começou a ficar complicada. O que aconteceu? A gente passou a primeira divisão, primeiro ano, e ele falou, vai cair, né? O time vai cair, não sei o quê, não sei o quê. Só que a gente conseguiu, cara, faltando as 3 ou 4 rodadas, já se livrar do rebaixamento. Beleza, então o Caxias já está no Campeonato Carioca de 2009 na primeira divisão. Beleza. E aí seguimos. Aí quando acabou o Campeonato Carioca, tinha uma Copa Rio. E da Copa Rio do ano anterior, tinha uma classificação para a Série C do Brasileiro. Tinham 4 clubes na frente do Caxias. Se eu não me engano, Nova Iguaçu, Olaria, Bangu, tinha mais um e o último era o Caxias. Os 4 desistiram. E o presidente, animado, falou assim, pô, vamos disputar essa Série C. Mas, Gustavo, vai ser muito sincero, quando a gente pensou em disputar, eu falei assim, pô, vamos montar um time aqui, mas, pô, Guaratinguetá, América de Minas, Campinense, cara, Atlético Goianiense, falei, a gente vai passar, vai jogar a primeira fase, é só para participar. Beleza. E fomos montando, mas a gente tem sempre a esperança de passar, é óbvio. Fomos montando um time barato, dentro do que a gente podia, com muita dificuldade, tal. E aí fomos. Entramos na primeira fase, eu estou contando a história para chegar no jogo. Aí passamos a primeira fase e falou, opa, fomos para a segunda fase, passamos. Fomos para a terceira fase. Tem um fato engraçado na terceira fase, Gustavo, que era a última, né? A classificatória. E aí, o que acontece? Nós jogávamos com o Atlético Goianiense. E o Guará, que tinha muito dinheiro na época, jogava com um misto em Guará. E o que acontece? O Atlético Goianiense tinha que ganhar a gente de 3 e o Guará tinha que ganhar um misto de 6. Que aí entravam os dois e o Caxias saía. Durante a semana, coisas do futebol, bastidores, o Guaratinguetá anuncia a contratação do goleiro do misto para a próxima temporada. O goleiro que eles iam enfrentar que tinham que estar de 6. E aí que já começa a falar, opa, o negócio está estranho, mas beleza. Aí fomos jogar com o Atlético Goianiense, falei, cara, a gente não pode perder de 3. Se a gente não perder de 3, o Guará está fora, o Atlético está fora e entra o Guará, entra nós e o Guará. E 0x0, 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 aí acabou o primeiro tempo 0x0, aqui 0x0 lá, Guará e misto. Eu falei, opa, tá dentro do padrão. Aí foi rodando, 10 minutos, 1x0 Atlético Goianiense. E eu tô monitorando os caras aqui. Ia lá, como é que tá? 0x0, pá. Daqui a pouco, 2x0 Atlético Goianiense. Ia lá, pô, 1x0 Guará. Já tinha... Eles estavam um pouquinho atrás da gente. Tipo assim, a gente tinha 20, eles tinham 16, 17. Pô, o cara não fez gol, fez um só, tá dentro do... 3x0 Atlético Goianiense, os 30 e pouco do segundo tempo. E lá tava 2, se eu não me engano. Aí a bola rola, acabou o nosso jogo. Eu falei, pô, como é que tá lá? 2x0 Guará. Faltavam uns 5, 6 minutos do jogo deles. Aí acabou o nosso jogo, eu não tenho mais condição de fazer nada, vou aguardar. Aí o cara, gol do Guará. 3. Aí, gol do Guará. 4, falei, já era. Eles vão fazer os gols que eles precisam. Igual a Argentina com o Peru na Copa do Mundo. Com o Peru. Falei, já era, estamos fora. Aí, beleza, 5x0 Guará. Falei, já era. Aí todo mundo no banco desolado, com aquela resumo da ópera. O cara entrou, pelo menos escutando, entra um cara do Guará, o goleiro falha. Quando o cara chuta, a bola ventando, entra um cara do misto e tira a bola quase de dentro pro gol. Resumo da ópera. 5 Guará, 0 misto e a gente acabou classificando. E aí veio. A gente entrou sem dinheiro. É um time que conseguiu viajar o Brasil todo sem dinheiro e entrou para participar. E a gente já estava no octogonal final. E aí, Gustavo, a gente fez o primeiro jogo em casa, ganhamos e saímos para jogar contra o Rio Branco. Só que a Série C é o seguinte, é um juiz de fora, as fases, né? Porque naquela época, né? Quadro grande, os 2 bandeiras locais e o juiz reserva local. Beleza, o jogo tá rolando e tal. Por uma pressão, Gustavo. Os caras gritando. Daqui a pouco os caras foram lá, 1x0 Rio Branco. Foi a melhor coisa que aconteceu. A torcida deu uma travada, o jogo passou a ser um jogo normal, que dava um jogo de maluco, chuta pra cá, chuta pra lá, chuta pra cá, uma maluquice, os caras pressionando. Aí acabou. Aí seguiu, volta pro segundo tempo, aí a gente, empata.
Aí os caras vão lá, pum, 2-1, a gente vai lá, empata de novo. E o juiz roubando absurdamente com a pressão dos caras. Roubando, e a gente tá lá jogando. Gustavo, porra, você me conhece. E aí, cara, daqui a pouco, os caras têm um lance na minha área, o meu goleiro desaba. Eu já tinha feito as 3 substituições. Eu não me lembro muito da história, que foi tanta maluquice, mas enfim, meu goleiro desaba. Eu não tinha mais como trocar. O goleiro tá lá, eu estou esperando, né? O doutor tá lá, aí o doutor vira para mim, eu falo, não tem mais. Aí daqui a pouco, meu atacante cai. Eu já tinha tido, se eu não me engano, 2 jogadores expulsos, eu não me lembro, era uma confusão só. Aí meu atacante cai. E nisso, o cara vai expulsar meu capitão. Gustavo, era o segundo jogo que tínhamos. Nós íamos fazer 14. Porra, eu tinha ainda 12 jogos, eu estava jogando fora com um time que estava bem. Não podia perder de 20-0 ali, não ia mudar nada para mim. Eu tinha ainda 12 jogos para buscar alguma coisa. Cara, eu entro em campo para pegar o meu capitão. Eu não deveria ter entrado em campo, porque dizem que é invasão, né? Mas o meu intuito foi tirar meu capitão para quê? Se ele falar besteira, eu vou perder ele vários jogos. Esse jogo aqui não me interessa mais. Peguei ele, quando eu estou tirando, o meu centroavante está caído no chão. Virou para mim e falou assim, eu não vou levantar mais não, vai acabar o jogo, a gente vai ganhar. Esse cara, tô cansado de ser roubado. Eu falei para ele, cara, levanta, que esses caras não vão ganhar da gente. Não tem jeito, a bola não vai entrar. E saí. Aí nisso, o juiz botou, o cara carregou na súmula, parou o jogo, porque não tinha número, aquela história toda. E o juiz carregou na súmula. Só que a súmula foi tão para que ele botou assim. E o treinador, como me acusando de ter mandado os caras cair, mandou o goleiro cair, o número 15 cair, que era esse centroavante, e o número 6. O número 6 tinha saído com 15 minutos do primeiro tempo. Para tu ver como é que não. O que aconteceu? Quando foi para julgamento, tudo isso sumiu, né? Nego se prendeu o quê? Vou punir o treinador, porque o treinador não é importante, não entra em campo. Ele vai poder trabalhar durante a semana. Durante o jogo, ele fica lá em cima, o auxiliar fica lá, os jogadores podem jogar, não são punidos, o clube pode jogar, não é punido, e segue o barco. A história foi exatamente essa. Não teve nada fora disso. Entendeu? Aí tá aí, ó, Marcos Mesquita, era o nosso supervisor. Entendeu? Ele até falou, ele me ligou na hora, ligou lá pro doutor, Marcelo, não manda esse cara aqui. Eu falei, Marquinhos, os caras estão dizendo que não tem condição, o que eu posso fazer? Pô, tu imagina, estádio lotado, uma confusão, você sendo roubado, a cabeça a mil, os jogadores falam, eu vou lá chamar o jogador, ó, não cai não, vamos jogar, porque senão a gente vai... Eu nem sabia de nada, de perda de ponto, não sabia de nada. Eu estava preocupado, só que eu vi que os caras não queriam mais jogar, os jogadores estavam se sentindo ali impotentes, né, cara? E os caras largaram e tal, e, enfim, aí eu peguei aquela punição de 1 ano, teve até no julgamento, o cara falou, pô, eu não me sinto capaz de punir uma pessoa 1 ano, até porque eu não estou vendo, eu só estou vendo uma imagem. E ele me passou aqui. Aí o que aconteceu? Quando eu voltei para a sala para ser julgado, que eles passam a imagem, eles julgam depois que você entra, né? Aí a doutora fala assim, tem uma mulher, você entra e faz assim para o seu jogador, tipo assim, fica aí. Eu falei, não, eu entro e faço assim para ele. Falei exatamente o que eu te falei, não fica aí, porque nós vamos vencer o jogo. Eu fiz assim, não fica aí, levanta. Passou a imagem? Não passou de novo. Por quê? Dentro do contexto, pune o treinador, tá tudo certo, os caras jogam, resumo da ópera. Voltamos, eu fiquei os jogos lá em cima, o trabalho continuou e a gente conseguiu o acesso para a Série B. Entendeu? Depois de... O último clube que tinha subido, se não me engano, foi em 96, no campo, né? O resto tinha sido convite. E em 2008, depois de 12 anos, a gente conseguiu esse acesso com o cachê da Série C para a Série B, sem nada, Gustavo. Eram jogadores, a comissão técnica, eu falei, viajamos o Brasil todo sem dinheiro, eu tive que pagar. Tive que pagar, não. Eu paguei com o meu cartão de crédito 5 ou 6 passagens, divididas em 10 vezes. O jogador pagou passagem para outro, para o clube depois pagar. O clube nos ressarciu de todos. Mas foi essa odisseia que nós... Esse é o futebol brasileiro. Aí eu quero falar em fazer protocolo para voltar a jogar. É complicado, né? Né? Compra teste, bota... não é mole não, eu não tenho a menor ideia. E, cara, vamos aproveitar que a gente já tá falando de... Aí você ficou careca, o Luiz Henrique Matos já tá botando aí, ó. Pô, trabalhou comigo no Flamengo, cara. Um abração aí, Luiz. É professor de educação física e treinador também.
Ah, legal, essa galera sempre muito bem-vinda aí. E aí vamos aproveitar que você está falando de história aí. Eu sei que você tem uma história, essa eu sei que é ótima, envolve seleção brasileira. Mauro Betting, que é um grande amigo meu, lá na Argentina. Eu fui Mauro Você. Betting por um dia. Pois é, então, conta essa história aí, que essa história. Minha mãe estava esperando o momento das histórias. Que eu vou rir demais com o Marcelo, mas vamos lá. Gustavo, mais uma vez, né, como foi com Caxias, essa foi até antes, mas eu paguei por uma coisa que eu não fiz. O que aconteceu? Brasil e Argentina, dentro da Argentina, o couro comendo era a seleção do Ronaldinho, Júlio César, Ferrugem, Matusalém, uma seleção boa pra caramba. Jogo dentro da Argentina, no quadrangular final. Aí, beleza, jogo bom pra caramba e tal. A seleção da Argentina era Cambiasso, era Aimar, enfim, jogasse e tal. Aí, o que acontece? A gente tem as nossas estratégias de trabalho. Aí, o que acontece? O nosso banco estava do lado de cá e a gente defendendo do outro gol. Muita gente, muito barulho. Aí eu falei pro Tuninho, quando deu uns 35, eu falei, Tuninho, eu vou levar os caras para aquecer. Eu nunca fazia isso, aquecer no primeiro tempo ali. Aquecia todo mundo junto antes do jogo. No segundo tempo, quando dava os 10 minutos, eu levava todo mundo. Mas eu falei, pô, vou para lá para ficar atrás do Júlio ali e atrás da defesa para dar. Tá, beleza. Aí levamos os caras. Gustavo, beleza. Aí tá lá o negócio, tal. Voltei. Aí quando deu 43, eu falei, galera, tá bom, vamos voltar que vai acabar. Voltei, sento no banco. A bola sai na direção do banco, vem o juiz e fala assim, você aí fora. Eu continuei sentado. Você aí não sou eu, não estava aqui. Eu estava lá atrás, aquecendo os caras. Aí todo mundo se olhou, aí eu falei assim, Ele falou, é você mesmo. Gustavo, quando eu saí, eu levantei, eu falei assim, pô, tô sendo expulso? Tá bom. Alguém falou naquela confusão, jogou à noite, o cara conferiu, mas beleza, tudo bem. Vou sair. Gustavo, quando eu tô saindo, tinha quase que um corredor polonês de guarda com cacetete para me enfiar o cacete. Aí no que eu vou, assim que eu vejo, eu volto. Aí no que eu voltei, os caras babando. Aí, pô, foi uma alma. Um senhor argentino olhou para mim e falou assim, pode ficar tranquilo que você está comigo. Pode entrar. Aí, quando ele começou, ele falou assim, não entra não. Vamos ficar aqui, você vai se comportar? Eu falei, cara, eu não sei nem por que eu fui expulso, mas eu vou me comportar. Então, eu vou fazer o seguinte, quando o Brasil atacar, você sai um pouquinho ali, olha e tal. Cara, gente boa pra caramba. Eu fiquei ali. Beleza. Segui o jogo, não sei o quê, eu entrei, tal. Resumo da ópera. Quando acabou o jogo, os caras... Porque quando um cara veio com o cacetete, eu segurei o cacetete dele e voltei. Até que apareceu esse senhor. Os caras me queriam de qualquer jeito. Queriam me levar pra delegacia, não sei o quê. Os caras da Band que estavam escutando, eu estava dentro do vestiário, não estava sabendo de nada. Aí os caras desceram. Marcelo, você não pode ir no ônibus, se for no os caras já estão te esperando. Eu falei, como é que ele vai fazer? Aí o Mauro falou, pô, bota a minha roupa de repórter, sai no carro da Band e eu vou de preparador físico do Brasil, só com o negócio, você bota o paletó, sai, eu vou com a minha roupa aqui, entro lá e vai te procurar e não te acha. E foi essa, eu saí do estádio como comentarista da Band de Mauro Betti, e o Mauro Betti foi de preparador físico da seleção brasileira no ônibus. Fomos pro hotel, ninguém procurou, não deu nada, enfim. Foi essa história aí. A segunda vez, a primeira foi no Caxias, e agora essa que eu paguei sem ter feito porra nenhuma. Mas faz parte, é bom ficar com a história do futebol pra gente contar. Exato. Ainda bem que ele não te emprestou a peruca também dele, né? Né? Pô, mas ia cair bem, né? A peruca dele ia cair bem, não tem cabelo nenhum. Mas naquela época tu tinha, pô. Agora não... ele já usa peruca tem um tempo, já te briga com ele, que é o senhorzinho malta do futebol. Tem um armário cheio. Gente boa demais, o Mauro, cara. Ele é fora de série mesmo. Outro dia, pô, o cara é inteligente, né? O cara sabe falar, muito legal. A gente fez uma falando da seleção de 82, lá começou esse negócio de reprise de jogos e tal, e para as pessoas que não me conhecem ainda, o meu primeiro livro foi escrito sobre a seleção de 82, né? Sim. E aí a gente fez essa live aí. Aliás, na semana que vem, deixa eu só rapidinho já dar a programação da semana que vem para o pessoal que está vendo aí. Segunda-feira, a gente vai ter, eu vou confirmar os horários, mas a gente vai ter o André Rocha, que é jornalista, trabalhou na ESPN, um cara que é referência na parte tática no Brasil. Na terça-feira a gente vai conversar com a Roseli, que foi campeã mundial de basquete em 94, medalha de prata em 96. E na quarta-feira a gente vai conversar com o Kadum,
foi da seleção de basquete masculina com o Oscar, com o Marcel. Uhum. Na quinta-feira vamos ter a live que ia ser essa semana da Fernanda Venturini, que acabou tendo o Instagram hackeado, a gente teve que adiar. E na sexta-feira, fechando a semana de lives, o Vitor Sérgio Rodrigues, comentarista do Esporte Interativo. A gente vai bater um papo. A gente até escreveu um livro junto, eu e ele, o Vitor, mas o livro não saiu. Eram os 30 maiores jogos da história do Flamengo. Só que aí acabou não saindo. Enfim, tá igual o livro do Leandro. O livro do Leandro tá aqui, mas eu tenho que fazer um update aqui na última parte, que eu acabei de escrever ele em 2015. São 5 anos, eu tenho que fazer update nele ainda. Nessas últimas homenagens. Mas não tinha nem um dia sai. Dele, não. Tinha lá em Cabo Frio, tinha. Já tinha, né? Tinha sim. Mas vamos lá, vamos continuar. A galera pode mandar mensagem aí, mandar pergunta. Xingou os irmãos baixinho, né, coach? Aí, deixa eu só ver quem é aqui. Esse aqui é Hilton, O Hilton é também professor de educação física, treinador, entendeu? Um amigo aí e tal. A gente está até tentando algumas coisas juntos aí, ver se acontece alguma coisa para a gente trabalhar. Tá me sacaneando aqui, pô. Eu vou te trazer para cá, vou te trazer para cá, tu vai treinar faculdade aqui, que aqui. Aí não tem problema. Aí vamos aproveitar que eu já brinquei, já brinquei não, né? Vamos ver isso aí. Mas, enfim, vamos aproveitar. Eu queria te fazer uma pergunta agora um pouco mais séria. A gente contou um pouquinho de história, daqui a pouco a gente conta outras e tal. Mas, cara, eu queria saber de você o seguinte: treinador no Brasil sempre interino, né? É aquilo que a gente sempre fala, é pressão por resultado, por mais que o trabalho seja... Você pode pegar um time que não está rendendo nada, você melhora o rendimento do time, mas se o resultado não acontece, o nego não quer nem saber o seu desempenho, se melhorou, se fulano está jogando bem, se está jogando mal, se o time está jogando bonito. O negócio é ganhar. Infelizmente, é essa, né, a cultura do nosso futebol. Como é que se trabalha com isso? Como é que fica a cabeça de... A mamãe está falando que você vai para Orlando City. Tá vendo? Vamos tentar. Vamos tentar. Você é empresário aqui, eu pego só 10% do salário, tá tudo certo. Tá bom. Vai pegar 50, mas, enfim... Vai ter a qualidade de vida aí, tá bom. Porra, eu recomendo para todo mundo, cara. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida aqui. Mas, enfim, cara, como é que você trabalha isso na sua cabeça? Você ter essa pressão o tempo todo, sabe que não dá, de repente um jogo, a coisa desanda, toma uma goleada e aí já cai no dia seguinte, sabe? Eu imagino que seja muito... Eu, por exemplo, eu estou tirando por mim, eu acho que eu não teria essa paciência para aguentar esse tipo de coisa, mas... Gustavo, o que acontece, cara? A gente vai se moldando, né, cara? O que você escolhe para fazer, você sabe os prós e os contras, né, cara? E é muito aquilo que eu te falei, de equilíbrio, né? Você tem que ser muito equilibrado, entender o contexto. Eu não concordo, né? Eu acho que não se dá tempo para o treinador, não deixa a pessoa fazer um trabalho. Eu falo o seguinte, cara, o treinador de futebol, principalmente no Brasil, ele é a única profissão em quem está te contratando não sabe nada que tu vai fazer, né? Tu contrata um pintor, tu sabe que ele vai pintar a sua casa. Você contrata um cara para consertar a televisão, você sabe que ele vai consertar a sua televisão. Ele te contrata para treinar um time, ele não sabe que forma, que jeito, como você é, como você não é. E isso é fácil de você notar o seguinte. Veja bem, quando eu cito nomes, eu cito só o nome, tá? Eu não cito capacidade de ninguém. O Flamengo, um exemplo, quer contratar o Parreira. Parreira tem uma metodologia, uma forma de trabalhar. O Flamengo está entre o Parreira e o Thiago Nunes. Ou seja, um é lá para a esquerda, o outro é lá para a direita. São dois... Essa ia ser a minha outra pergunta, Marcelo. Eu ia te perguntar exatamente isso. Eu vou fazer continua. Para fechar. Então, o que acontece? Eu já sei que o cara que está me contratando é esse, né? O que eu tento fazer, Gustavo? Essa incerteza do trabalho pelo resultado, eu não vou conseguir tirar. Não tem como. Essa cultura está muito entranhada ainda. Talvez isso acabe, mas vai levar um tempo. O que eu faço? Eu converso muito com os dirigentes. Porque tem treinador que se nega, o cara não entende nada. Tudo bem, ele não entende nada. Mas se ele conseguir entender um pouquinho do que eu estou fazendo, talvez tenha um pouquinho mais de paciência comigo. Até para explicar, as pessoas estão pressionando ele para me tirar.
Entendeu? Então, eu comecei a usar essa estratégia de conversar mais com o dirigente, tentar explicar, mesmo sendo difícil, que eu estou falando de paixão. E quando ele falou, o cara me ama, me adora, eu tenho dirigente que na semana anterior, porra, Marcelo, você é o melhor treinador que passou aqui. Na semana, pô, infelizmente, estou tendo que te mandar embora. É isso. Entendeu? Então, eu falo sempre o seguinte, o treinador, ele tem que estar sempre no meio. Nem quando você ganha, você é o the best, nem quando você perde, você é o pior. É ali no meio. Nós estamos sempre ali no meio. Na vitória e na derrota, nós temos que ser o equilíbrio. Até porque nós temos que comandar, além dos 25, 30 jogadores, os dirigentes são os mais difíceis de treinar. Você não consegue treiná-lo. Eu consigo treinar o jogador, o dirigente eu não consigo treinar. Eu consigo tentar moldar ele um pouco mais, fazer ele entender um processo. Né? E eu lido isso, Gustavo, é mais as pessoas que estão ao meu redor, família e tal, do que a mim. Eu lido isso numa boa, chegar no clube, jogar, quando eu perdi, dependendo das coisas, eu vou falar, amanhã o cara vai mandar embora. Eu já tenho mais ou menos a noção do panorama. Agora, o que eu falo é o seguinte, você tem que estar adaptado. Por quê? Pelada de final de semana, seus amigos, seu grupo de peladeiro. Quando você chega na pelada, o engenheiro, o médico, o dentista, o arquiteto, ninguém pergunta, e aí, tá trabalhando aonde? Tá onde? Eu, quando chego, quando eu não estou, ainda mais nessa parte, os caras, tá indo para onde? Tem algum time? Tem alguma proposta? Pô, saiu de lá, né? Entendeu? Faz parte da minha vida. Faz parte do meu dia a dia. Então, eu tenho que ir também, senão eu não consigo trabalhar. Eu não vou conseguir ser treinador, porque essa pressão existe. E eu lido com a pressão, Gustavo, que a gente tem que fazer algumas analogias, né? Que podem até não ter muito a ver, mas são algumas formas que, pelo menos, eu uso para me adequar ao que está acontecendo. Eu vou lá, eu perdi um jogo, eu perdi um campeonato. É ruim para aquela torcida, para as pessoas que estão à volta. Para mim, é muito ruim. Imagina um cirurgião que vai fazer uma cirurgia de vida ou morte. Qual é a pressão maior? A minha ou a dele? É a dele, cara. Sim. Só que a dele, Sem ele dúvida. está fazendo aquela cirurgia para 70 mil pessoas, para 80 mil pessoas. E o melhor dele, apesar da responsabilidade dele de ser muito maior, que eu estou falando de uma vida, ele, durante a cirurgia, não tem ninguém falando. Corta aqui, corta ali, costura aqui. E nós, treinadores, além do nosso trabalho, aquelas 70 mil pessoas que estão lá sabem mais que a gente. Eles sabem quem tem Todo que mundo é trocar, técnico, né? quando tem que trocar, a hora que tem que trocar, que a tática está errada, que tu... Entendeu, cara? Então, então, o que acontece? Você tem que viver um mundo meio que à parte, né, desse entorno, né? Porque é o que eu falo para os atletas. Nós estamos num estádio com 70 mil pessoas gritando, vaiando, xingando. Essas 70 mil pessoas não têm capacidade de fazer nada no jogo. Esse é o que está fora. Nós não temos que nos preocupar com ele, nós temos que preocupar com o que nós temos que fazer. Nós temos que estar focados aqui dentro, entendeu? Para fazer, ser forte, para a gente poder realizar o que a gente trabalhou, o que a gente as nossas estratégias, e deixar esse fora para lá, para que eles não interfiram no nosso rendimento aqui dentro. E é o que eu faço, Gustavo. Eu lido numa boa, a gente já sabe, o treinador é o cara que eu já entro sabendo que eu vou sair. Eu entro sabendo que eu vou sair. Agora, o sair vai depender de tempos de derrotas, números de derrotas, como essas derrotas acontecem, uma aqui, aí eu consigo empatar, ganhar um jogo aos trancos e barrancos. Aí no outro jogo eu jogo muito bem, mas perco, mas ficou longe da outra derrota, eu vou me mantendo. Se eu perder 2, 3 seguidas, dependendo do momento, eles te mandam embora. Então, Gustavo, eu encaro isso como o ônus da minha profissão, o ônus do treinador brasileiro. Entendeu, cara? Então, faz parte. Então, isso é de pessoa para pessoa. Realmente, tem pessoas que falam, pô, não sei como é que você aguenta isso. Que realmente é complicado. Você tem que saber lidar com isso. Você é o Deus na vitória, né? E você não presta na derrota. E é o que eu falo. Então, eu me sinto muito equilibrado, converso com os dirigentes, converso com as pessoas, tento explicar os porquês das coisas, entendeu? Para que o cara entenda um pouco mais. Mas isso muda 0, nada o que ele vai mandar embora na hora que ele achar que tem que mandar embora. A verdade é essa. Entendeu? Então, cara, eu vejo de uma forma muito tranquila. Não concordo, fico chateado, porque você quer fazer um trabalho, os caras não deixam você fazer um trabalho. A verdade é essa. Nós temos um case de sucesso, que é o Flamengo hoje. Se você lembra muito bem, você é um cara do mundo esportivo, você é um comentarista, você sabe muito bem. Se o Jesus perde para o Emelec, talvez ele fosse demitido logo depois do jogo. Sim. Essa é a verdade.
mas conseguiu ganhar nos pênaltis. Um pênalti do Rafinha, que no Rafinha, para mim, não foi pênalti, mas beleza, seguiu. Não interessa a forma, ganhou. Seguiu e aconteceu o que aconteceu. Talvez ali tivessem cortado todo um trabalho que acabou sendo um case de sucesso para frente. Entendeu? Marcelo, rapidinho, deixa eu te cortar, porque estão faltando 10 segundos. Vamos voltar já já, que a gente já vai cair. A gente avisa a galera e a gente já volta, tá? Ninguém é mal educado aqui, não. Já voltamos. Vamos voltar.